Olá, pessoal. Bom dia. Hoje vamos aproveitar que essa semana, sexta-feira, está se comemorando o Dia da Consciência Negra. Então, no contexto de história, de sociologia também, né? Vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre a questão da consciência negra. A gente pode até se perguntar, mas o que é a consciência negra? Será que sexta-feira se comemora, é uma data, e o que é que eu sei sobre essa data? O que é que eu entendo sobre essa data, sobre esse 20 de novembro, que é o dia da consciência negra? Então, olha, veja bem, para a gente falar sobre a consciência negra, ou para a gente entender sobre a consciência negra, é necessário a gente entender que a consciência negra está ligado a essa data, está ligado para a gente lidar com ela, compreender melhor, está ligada historicamente, né? O negro do Brasil, a mulher negra do Brasil, o homem negro do Brasil. Essa história está ligado ao contexto da colonização do nosso país, que a gente já estudou em outras aulas, né? Como o Brasil foi colonizado, a colonização de exploração sofrida pelo Brasil, aliás, sofrida pelo o homem negro que foi escravizado, o Brasil que teve uma colonização de exploração e uma mão de obra escravocrata. Então, isso, né, a história, nossa história, está ligado a essa questão, né? O que é hoje a situação, a gente compreender a situação do homem e da mulher negra no Brasil, a gente tem que se reportar à nossa história, né? Porque a conscientização ou a consciência, né, quando se fala consciência, é a gente compreender, né, que este dia é para a gente lembrar ou para a gente relembrar, né, a força, a resistência desse povo, do africano que veio para o Brasil como mão de obra, né? A força desse povo, o sofrimento desse povo, enfim, o que a população negra viveu aqui no Brasil. Então, quando eu sei disso, quando eu compreendo isso, então eu compreendo por que essa questão da consciência negra, né? Como eu já disse a vocês, o Brasil, né, foi colonizado por Portugal, e vocês sabem disso, né? É uma coisa que vocês dominam. E durante a colonização do Brasil, cerca de 4,6 milhões de homens e mulheres africanos foram trazidos aqui para o Brasil, certo? E, logicamente, como eu já disse a você e você sabe, esses homens e essas mulheres vieram para serem escravizados. E falar da história da escravidão seria uma longa história, eu falaria tudo que eu já falei a vocês em outras aulas, mas, como você sabe, a história, o sofrimento, a humilhação desses homens e dessas mulheres começavam com a viagem, né? A vinda deles lá da África para o Brasil, né? Nos navios negreiros, os chamados tumbeiros, a situação degradante que esse povo vinha, que eles vinham nessas viagens, enfim, isso era o começo. E quando chegava aqui, você sabe muito bem o que acontecia a esse povo, né? A condição de vida desse povo aqui era extremamente precária, humilhante. Pessoas que vinham para trabalhar de graça, em troca de um prato de comida, e muito mal alimentados, por exemplo, né? A alimentação desse povo eram os restos deixados pelos senhores de engenho, pelos grandes proprietários, eram os restos da casa grande que era passado para esse povo. Então, isso, veja que isso hoje a situação do negro no Brasil é uma herança, né? É o legado deixado pela colonização. E, além do trabalho, né, trabalho forçado,
degradante da humilhação, onde eles eram vistos como coisa. O ser humano não era um ser humano. A mulher negra, o homem negro, era uma coisa. Era a propriedade lá do Senhor. A gente for ler, a gente for ver filmes, tantas coisas relacionadas. Quanto mais você lê, quanto mais você vê, mais você se surpreende. Você não acredita que o homem e a mulher, um humano, uma pessoa humana, podia viver uma condição daquela, né? Ele era uma coisa, ele era tratado como uma propriedade, um animal, nem os animais, né? A riqueza de um senhor de engenho, de um grande latifundiário, era visto pela quantidade de escravos que ele tinha, né? Esses escravos eram comprados, vendidos, trocados. Havia até os mercados negreiros, onde esses homens e essas mulheres, os que conseguiam chegar vivos dessas viagens, desses tumbeiros, desses navios negreiros, esses que conseguiam chegar vivos eram levados para os mercados negreiros para ser vendido. E lá eles eram comprados como animais, eram analisados os dentes, a idade, o físico, enfim, né? Eram animais, né? E é uma longa história falar desse povo. Eu estou retomando aquilo que eu já falei a vocês em outras aulas, só para a gente ver que o Dia da Consciência Negra é para a gente repensar, é para a gente ver a situação deste homem, desta mulher, o que é hoje o negro na sociedade brasileira, o que ele representa, o que ele sofre ainda, o racismo, o preconceito que o homem e a mulher negra sofrem no nosso país. Nós vivemos num país extremamente preconceituoso, extremamente racista, onde o homem e a mulher negra têm que lutar, né, para encontrar um lugarzinho ao sol. Ele tem que ser forte, né? Como ele foi forte lá para trás, quando ele sofreu a escravidão, ele continua sendo forte, ele continua lutando, ele continua buscando, né? E no contexto dessa história da colonização e da escravidão do africano, no dia 13 de maio de 1888, vai ocorrer a chamada, né, a libertação da escravidão por uma lei, né, chamada de Lei Áurea. E esta população escrava, que se torna livre nesse ano de 1888, vai ficar livre uma liberdade que a gente não consegue até hoje entender, porque este homem e essa mulher continuam a viver uma vida degradante. A questão social, este homem e essa mulher vai ser marginalizado na sociedade. São pessoas que não são aceitas, né? Tanto que quando entra o ciclo do café, os grandes proprietários, os grandes cafeicultores, eles vão preferir trazer uma outra mão de obra para o Brasil, que foi a mão de obra dos italianos. Vieram para cá para trabalhar, né, no café. Eles preferiram pagar um salário a pessoas de outro país e não ao homem e à mulher negra que estava aqui. Quer dizer, esse povo, tanto que muitos estavam libertos, receberam a chamada carta de alforria, que era a sua liberdade, mas eles permaneciam trabalhando, porque eles não tinham para onde ir, eles não tinham onde morar, eles não tinham como sobreviver. Então eram livres, entre aspas, estavam lá trabalhando para os seus senhores. A população negra, hoje, atualmente, ela continua privada, grande parte dos seus direitos, porque eles ainda, o homem negro, a mulher negra, ainda é vista, né, como uma pessoa que pode ser só o quê? Ladrão, assaltante, né? Tanto que alguma coisa que aconteça em algum lugar, se tiver um negro, o olhar é dirigido para ele, enfim. Então, a gente se pergunta, Dia da Consciência Negra, vamos pensar nisso? Qual é a situação de nós, do homem negro, da mulher negra no Brasil? Vamos ter consciência disso, né?
O que é que vai acontecer com esse homem e essa mulher que estava livre, né, que tinha recebido a carta de alforria com a Lei Áurea no ano de 1888? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, homens e mulheres que se viram livres e não tinham o que fazer, recorreram aos lugares mais de difícil acesso para construir barracos, para construir moradias precárias para viver. Isso aí é onde vai ser a origem das grandes favelas que hoje existem no Rio de Janeiro. Então, isso prova, né, até hoje, a gente vê resquícios fortíssimos, né, do legado, né, da colonização brasileira. Por quê? Porque o negro continua marginalizado, né, discriminado socialmente, né? Mas falar disso é uma história longa, né? Vamos pensar, ou eu gostaria de dizer a vocês assim, como foi que surgiu o Dia da Consciência Negra? Né? O Dia da Consciência Negra vai surgir porque grupos de homens, de mulheres negras, negros, vão se organizar, vão lutar, porque eles lutaram lá na colonização, eles não cruzaram os braços e aceitaram a escravidão, né, passivamente. Eles lutaram, eles buscaram os seus direitos. Né? Por exemplo, os quilombos é um símbolo, né, da luta do negro, né, da força que o negro tinha. Então, esses quilombos, que foram vários, mas quando a gente vai estudar, a gente sabe que o quilombo de Palmares vai ser o que mais se destaca na história do Brasil, é o quilombo de Palmares. Por quê? Porque o quilombo de Palmares, segundo a história, ele vai ser, né, o quilombo que mais, né, vai incomodar a elite daquela época. Segundo a história, vai ter em torno de 20 a 30 mil habitantes. Ele tem uma duração de quase 100 anos. Ele foi... ele teve um grande líder, que foi Zumbi, o Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um calo, né, para a elite da época, né, para o governo da época, enfim. E além dos quilombos, eles tiveram várias outras maneiras de lutarem, de se oporem à escravidão. O suicídio era um, né, tantos preferiam se suicidar. Na história, quando o Palmares é vencido, né, quando o quilombo de Palmares vai cair, vai ser destruído, segundo a história, diz que Dandara, que era a mulher do Zumbi, Dandara foi uma vamos dizer assim, uma grande figura, né, mulher que lutou, né, contra a escravidão. Então, Dandara se suicida. Ela preferiu se suicidar do que voltar a ser escrava, né? Então, e por que 20 de novembro é a data da consciência negra? Porque 20 de novembro vai ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? Isso foi no dia 20/11 de 1695, século XVII, né? Quando Palmares cai, Zumbi é morto, né? Então vai ser neste 11, né, 20 de novembro. Então, vai ser marcado pela destruição de Palmares, tem a presença, né, que eu já falei em outras aulas para vocês, dos grandes bandeirantes. Palmares vai ser derrubado, vai ser destruído na liderança do grande bandeirante Domingos Jorge Velho, e por aí vai, né? Então isso leva, né, faz com que esta data, né, fique na história, né, como o Dia da Consciência Negra. Os quilombos eram comunidades, né, de negros fugitivos, né, de escravos fugitivos. Né? Então, Palmares, né, geralmente esses quilombos eram em lugares de difícil acesso. Né? Como eu já disse a vocês, o mais famoso foi o quilombo dos Palmares. Ele durou cerca de 100 anos.
ele tinha uma população de 20 a 30 mil habitantes. Ele era localizado na Serra da Barriga, que hoje é o estado de Alagoas, certo? E, como eu já disse, a gente tendo esse conhecimento, né, esse pré-conhecimento da nossa história, a gente compreende porque essa comemoração do dia 20, né, que é Dia da Consciência Negra. Comemoramos, repensamos, né, para a gente ter a consciência da exclusão social que o homem negro sofre, que a mulher negra sofre, né? O Brasil tem vamos dizer assim, que o Brasil ele tenha permanecido até hoje sobre a influência dessa herança, desse legado da escravidão, né? E isso vai se resumir em quê? Em racismo e em preconceito. Então, falar sobre a questão do homem e da mulher negra no Brasil, falar dessa questão do racismo, do preconceito, a gente levaria aulas e mais aulas, tempo e mais tempo, para falar disso, porque é uma longa história. Eu até aconselho a você, tenha curiosidade, leia mais sobre a escravidão no Brasil, leia mais sobre a questão do homem, do negro no Brasil. Aí sim, aí você vai compreender realmente o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas este homem negro, essa mulher negra, que lutou lá no passado, que não cruzou os braços, como eu disse a vocês, né? Que buscou a sua liberdade, que lutou pelos seus direitos. Este homem e essa mulher continuam na mesma luta. É tanto que vários negros, várias mulheres negras se destacam na história do Brasil. Né? São pessoas que venceram, são pessoas que foram em busca, né? Por exemplo, Dandara dos Palmares é uma negra que, se você ler, mesmo tendo pouca coisa sobre Dandara, se você for pesquisar sobre Dandara, tem pouquíssima coisa, mas ela foi um destaque, ela mostrou a força da mulher. Milton Santos, Carolina de Jesus, Lima Barreto, Luiz Gama, Aleijadinho, Cartola, Rosa Parks, Nelson Mandela, Elza Soares, Pelé, Barack Obama e outros tantos homens negros e mulheres negras que se destacam pelo mundo afora, no Brasil e pelo mundo por aí. Né? E que hoje, na atualidade, esse negro continua lutando para se destacar. Então, olha, vejam bem, sobre isso, sobre essa conversa que eu tive com vocês, né, sobre o Dia da Consciência Negra, vou colocar na plataforma uma atividade de história e de sociologia, tá certo? Essas atividades você deve postar esta semana. Queria chamar a atenção também para dizer que tem muita gente sem fazer a atividade. Né, gente? Por favor, vamos colaborar, porque a partir do dia 14 de setembro, vocês sabem que quem não está fazendo atividade está levando falta. Não está sendo mais justificada com a pandemia. Ok, pessoal? Um abraço.